Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a você que estiver assistindo aí, mais uma edição do canal Desmentindo. 702. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje, a gente vai falar do Mauro Cid. Por que a gente vai falar do Mauro Cid? Porque a Veja publicou agora uma reportagem com prints dizendo que o Mauro Cid mentiu, né, que o Mauro Cid mentiu durante o depoimento dele, no sentido de falar o que o STF queria ter ouvido e não no sentido de falar a verdade sobre o que realmente aconteceu, mas ele também mente para o STF quando ele diz que está respeitando os termos do acordo de delação premiada, né, segundo os quais ele não poderia usar redes sociais. Então o Mauro Cid ele usa a rede social, acho que da esposa dele, que chama Gabriela, e é exatamente essa pergunta sobre essa rede social que o advogado do Bolsonaro faz para ele durante o depoimento. Então, a gente vai ouvir aqui primeiro, deixa eu aumentar o som, a gente vai ouvir aqui primeiro o advogado do Mauro Cid, do Jair Bolsonaro, perguntando para o Mauro Cid se ele conhece esse perfil que ele vai citar aqui agora. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas... Então é isso, né? Então o advogado pergunta aqui se ele usou o perfil Gabriela R702, tá? Aqui tem a reportagem da CNN falando sobre a reportagem da Veja, tá? E aqui tem a reportagem da própria Veja. Então, vamos subir aqui. Provas obtidas por Veja mostram que Cid mentiu no STF sobre mensagem, ou seja, ele falou que não usou perfil de rede social para falar sobre a delação. Cid foi o primeiro a ser ouvido, 4 horas, repetiu incontáveis vezes, não me lembro, não me recordo. Aí aqui tem um print, olha só o nome do perfil que a Veja está divulgando. E aqui tem esse print, né? E aqui, essa pessoa aqui, ou é o Cid, ou é alguém se passando por ele, diz: várias vezes queriam colocar palavras na minha boca e eu pedia para trocar. Foram 3 dias seguidos. Um deles foi naquele grande depoimento sobre as joias. Acho que foram 5 anexos. E aqui a Veja fala do que eu acabei de mostrar. Um dos advogados fez uma pergunta fortuita. Quero saber se ele fez uso em algum momento para falar de delação de um perfil do Instagram que não está no nome dele. Cid disse que não. A gente viu ele dizendo que não. O defensor do ex-presidente insistiu. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém? De novo. Conhece um perfil chamado Gabriela R702? E aí o Cid gaguejou, esse perfil eu não sei se é da minha esposa. Então aqui tem o print dessas 2 conversas aqui, ó, para vocês verem melhor. Olha aqui. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. Eu falava para trocar porque não era aquilo que tinha dito. Eu contei uma história. Eles queriam fazer rápido para me ajudarem a sair rápido, eu e os outros. O mais foda é sentir que eu estou ferrando todo mundo, fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá, PR não queria dar golpe nenhum, PR presidente. Ele estava mal, ele queria encontrar uma fraude nas urnas. E aquele papo que o AM manda tudo no meio que pronto? Ele já tem o objetivo dele, ele já deve ter pronta a ordem de prisão do PR.
não precisa de provas, só de narrativas. E quando falam provas, metem os pés pelas mãos. Como foi com o FM, Felipe Martins, que não viajou ao Zewa. Meu último vídeo foi sobre Felipe Martins. Porque eu estava recebendo dinheiro para... Te prender por quê? Porque eu estava recebendo dinheiro para custear milícias digitais. E aí o interlocutor fala, cada uma, tipo... A gente sabe que você não estava recebendo dinheiro para isso. Esse perfil não sei se é da minha esposa. Era uma armadilha e o tenente-coronel, que parece, caiu sem perceber. Ao assinar o acordo de delação premiada com a Justiça, ele assumiu o compromisso de falar a verdade, manter em teor o segredo de suas revelações e não ter contato com outros investigados nem usar redes sociais. Vilarde sabia que Cid havia respeitado ao menos 2 determinações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então elas mostram que Cid, já na condição de delator, fazia jogo duplo. Enquanto fornecia à PF informações sobre a movimentação antidemocrática, contava às pessoas próximas uma versão completamente diferente do caso. O militar fala em pressões, conta que o delegado responsável pelo inquérito tentava manipular suas declarações e disse que Alexandre de Moraes já teria decidido condenar alguns réus antes mesmo do julgamento. Essas confidências podem resultar na anulação do acordo e na revisão dos benefícios do coronel. Antes do início do interrogatório, Cid foi advertido por Moraes sobre a obrigação de falar apenas a verdade. Ao afirmar na sequência que não usou rede social, ele mentiu. As mensagens são de 29 de janeiro a 8 de março do ano passado. Nesse período, Cid usava tornozeleira. Tinha a obrigação de se apresentar semanalmente a um juiz e proibido de comunicar com investigados. Usando o Instagram, Gabriela R72, para conversar com colegas e pessoas diretamente interessadas no andamento das investigações. Então, a Veja está aqui preocupada com ele ter rompido o acordo de delação premiada. A Veja não mostra assim que as declarações do Cid podem apontar a verdade do que aconteceu com Jair Bolsonaro. A Veja está só dizendo assim, ele mentiu para Alexandre de Moraes e a delação premiada dele tem que ser revista porque ele violou, realmente ele violou. Só que a Veja não está levantando a hipótese de, peraí, esse cara então está falando a verdade aqui para os amigos dele e o depoimento dele para a justiça é todo mentiroso. A Veja está tratando como se fosse o contrário, como se ele estivesse mentindo para os amigos e falando a verdade para Alexandre de Moraes. Né? E aqui aí ele chega aqui, tem mais um print aqui, o último print que eu vou mostrar para vocês. Você, enquanto falava com o Shaw, sentia que ele falava com o Alexandre? Aí ele fala, o Shaw é esperto, não é burro, sabe interrogar, sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar. Colocando muita coisa na sua boca, ele é o AM e o Barroso. A AM é o cão de ataque, o Barroso é o iluminista pensador. Quem executa é o AM, como CEO de uma empresa. Só o Pacheco Lira vai nos salvar. O STF está todo comprometido, o PGR vai denunciar. Uma coisa que pode mudar é uma vitória do Trump. Aí ele fala o que fizeram com o jornalista português, que foi detido no aeroporto, etc, etc. Então está aqui o Mauro Cid falando para os... E a Veja só fala aqui do acordo. O acordo tem cláusulas rígidas para ter benefício, etc, etc. A Veja não está aqui considerando o delator minimizou a relevância do que havia contado. Então, assim, e tem mais um aqui. Os advogados podem fazer as melhores petições, ele nem vai ler.
Ele já tem nossa sentença pronta, podem rebater todas as provas. Depois vão escalonando para baixo. As conversas do CMT viraram conversas golpistas. E eu falei que era uma conversa que estava acontecendo no país, que o FG estava preocupado. E eu falava que o PR não ia fazer nada, o presidente. Mas olha só, o tom que a Veja dá. O tom da Veja é de que o Cid está tentando... a Veja já parte da premissa de que todos estão culpados, o Cid, o Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno, e que o Cid está querendo amenizar as coisas na conversa que ele tem com particulares e não na conversa com que ele tem não no depoimento para Alexandre de Moraes. Então, é o que você lê a reportagem da Veja, você vai percebendo que a Veja considera verdadeiro o que o Cid fala para o Alexandre de Moraes no depoimento. Agora eu pergunto para você está desabafando com o seu amigo, você vai mentir para o seu amigo que você está desabafando? E o que vale é o que você falou na polícia? É complicado isso, né? Então tá aí a mentira do Mauro Cid, ele mentiu para o STF, ele mentiu sobre o Bolsonaro ter tentado, sobre o golpe, a minuta de golpe. Eu mostrei ali no caso do Felipe Martins, que sequer teve minuta de golpe, o Felipe Martins não teve na reunião como o Cid falou. Então, essa é a mentira que tá aí, está reverberando, foi uma exclusiva da Veja. Então, a Veja fala aqui que o teor nas mensagens do Instagram é parecido com áudios obtidos e divulgados com Veja no ano passado. Agora, a Veja não fala em nenhum momento... a Veja não fala em nenhum momento da possibilidade de anular o processo contra o Bolsonaro, porque afinal o Mauro Cid mentiu sobre os fatos tais como eles ocorreram. É isso por hoje, é lamentável que as coisas estejam se dando assim, mas é o que está acontecendo no nosso país, né? E esse processo, como nós estamos vendo, é uma grande farsa, uma grande mentira. É isso por hoje. Espero que as coisas melhorem no futuro, embora eu não creia tanto. Até a próxima. Eu vou pedir para você aí, então, compartilhar, curtir, apertar o sininho, se inscrever. Faz esse conjunto de coisas, por favor, que para você é rapidinho, é de graça e para mim faz muita diferença. Valeu, tamo junto, até a próxima.